dessa prática, dessa experiência. E o que é mais importante, que eu preciso de antemão deixar bem claro, tá? Tenha um pouco de paciência, vamos ter tranquilidade. Eu sei como é a vida de professor, é difícil, ainda que a sociedade ela nos veja, né, com os olhos diferenciados, nós somos a mola mestra desse nosso país, graças a nós, professores, e que nós fazemos, nós construímos e evoluímos essa sociedade. Está tão provado que a nossa presença ela é fundamental, que está aí, né, a dificuldade que a educação está passando. Esse ensino remoto caiu assim em cima da gente como uma pedra. Nós não estávamos plenamente preparados. Agora, assim, o que é que nós temos que entender? O mundo evolui, nós estamos evoluindo. Um dia chegaria nesse momento? Chegaria nesse momento, gente. Nós temos que entender e perceber que isso é uma evolução, nós estamos crescendo, nós saímos da caverna. Nós saímos da caverna, né? E hoje nós estamos aqui, ó, falando remotamente, estamos evoluindo. Se essa pandemia acontecesse há 30 anos atrás, ia ser um caos ainda maior, tá? Então, assim, nesse nosso encontro de hoje e de amanhã, nós vamos trabalhar aqui algumas ferramentas, né? E são ferramentas simples. Agora, é claro que eu sei que se vocês dizem assim, eu conheço outra, ótimo, gente. Se vocês conhecem outras, ótimo. Pode até compartilhar, quando chegar o momento de vocês compartilharem aqui, vocês vão compartilhar. Porque o nosso momento é assim, eu vou começar a nossa atividade. Nos minutos finais eu vou abrir para dúvidas, questionamentos. Não dá para tirar dúvida online, assim, no mesmo instante que eu estou falando, porque senão a coisa acaba tomando uma dimensão, uma bola de neve, e a gente perde o controle e acaba não conseguindo dar conta do recado, tá? Então, vocês vão ter o tempo de vocês conversarem, vocês falarem. Como vocês observaram aí no nossa tela inicial, quando entraram, por gentileza, fica muito difícil para mim. Eu tenho como cancelar o seu áudio, mas fica muito difícil para mim cancelar o seu áudio, te caçar aqui, porque nós já estamos aqui no momento, ó, com 75 pessoas presentes. Então, veja, para mim te caçar aqui e ver quem está atrapalhando a nossa aula, nosso encontro, vai ficar difícil. Então, mantenha seu microfone desligado. A câmera pode ficar ligada, até porque a câmera, mas não é obrigatório também, né? A gente só pede para ficar ligada até para a gente se sentir menos, né, sozinho aqui nesse quarto. Vocês estão vendo aqui no meu fundo uma tela que não é a tela que eu estou presente, é claro que não, estou usando um aplicativo, para justamente não verem a bagunça que eu estou aqui, né? Porque vocês não tem problema, né? Para quem está apresentando fica complicado, a gente tem que ter um pouco mais de dar a vocês esse conforto, essa qualidade, certo, gente? Então, assim, nós vamos trabalhar aqui algumas ferramentas, porém, como nós somos professores, todos aqui são professores, né? Sabem que não dá para chegar com um aluno e dizer, olha, está aqui o exercício, façam. Nós temos que ensinar o conceito. Então, não adianta eu chegar aqui, olha, gente, vamos usar essa ferramenta aqui, Pay, a ferramenta do podcast. Vamos usar aqui, né? Vamos usar. Não adianta, né? Por quê? Porque, de repente, vocês podem não estar preparados para entender o que é a ferramenta. Eu te dou uma ferramenta, mas você... É a mesma coisa assim, para vocês entenderem, ó. Eu te dou uma Ferrari. Tu vai conseguir andar com a Ferrari, mas tu vai apanhar um bocado. Agora, se alguém te ensinar como entrar no carro, como ligar o carro, que não é ligar um carro como outro carro qualquer, né? Como passar a marcha, que não é uma marcha como outro carro qualquer. Então, você vai perceber que, realmente, se você tivesse um conceito anteriormente, ficaria muito mais fácil para que você pudesse dirigir a tão sonhada Ferrari. Legal, gente? Não é tão simples assim. Então, eu vou entrar com os conceitos, vai poder parecer assim um pouco, de início, um pouco chato, mas vou tentar fazer da melhor forma possível para que não fique tão cansativo, mas nós vamos sim trabalhar de forma prática as ferramentas, tá? Para construir um podcast, para fazer o Google Form, para fazer uma gravação de aula, porque vocês que já devem ter recebido aí
a informação para a próxima semana, já tem que mandar já aí um aviso aos pais e já deve ter marcado com vocês aí o dia da semana que deve ser enviado o vídeo para justamente orientar esses alunos, tá? Então, fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar ferramentas sim, mas inicialmente nós precisamos ter alguns conceitos, né? Por quê? Porque senão fica muito difícil. Dizer, pronto, eu vou participar da formação e já vou ficar 100%. Nós temos que ter um conceito de antemão para podermos saber de certo o que é que nós estamos fazendo. Legal, gente? Então, eu vou começar aqui, compartilhar com vocês o nosso slide e vamos conversar pouquinho em pouquinho, ok? Se, de repente, travar um pouco, é porque ainda tem gente aí entrando no nosso curso, já estamos com 80 pessoas aqui no nosso momento, nosso encontro, 81 agora, é porque nós estamos acessando aqui os colegas, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela inicial. Vamos lá. Agora sim, tá, gente? Estou aqui. Se de repente, assim como pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo. Não estou isento disso. De repente, dá um bug na minha internet, aí eu tô lascado, né? Dá um bug na minha internet, dá algum pânico, tenho paciência, tá? Tenho paciência. Se acontecer comigo, eu vou voltar. Legal? E se acontecer com vocês, mesma coisa. Clica no link e voltem, que é já de primeira, tá bom? Vamos ter paciência para que a gente possa finalizar nosso processo. Vamos lá. Ok. Então, essa aqui foi a nossa tela inicial dos nossos combinados. Tá? Essa foi a tela inicial dos nossos combinados. Mas antes, deixa eu voltar aqui para a minha outra tela, que eu vou usar aqui um aplicativo. Tá? Eu vou usar aqui um aplicativo para me sentir um pouco mais perto de vocês. Olha aí. Olha onde que eu estou. Estou bem aqui, tá vendo que legal? Esse aqui é um aplicativo que eu vou ensinar vocês como fazer, vocês vão gostar muito. Vejam, eu estou usando aqui o Google Meet, né? E vocês sabem que quando a gente compartilha uma tela do Google Meet, a nossa imagem, ela sai, você fica vendo só do outro lado. Só que eu gosto muito de deixar essa tela aqui, ó. Tá vendo aqui meu mouse aqui, ó, aqui, ó. Eu gosto de deixar aqui para que a gente possa se sentir mais presente, mais conectado. Então, esse foi o nosso combinado inicial, tá? Não esqueça de deixar seu microfone desligado, porque fica difícil para mim controlar esse microfone. O vídeo é uma opção sua, deixar desligado ou ligado, né? É uma questão de opção, mas seria sempre bom deixar ligado para se sentir mais próximo um do outro. E caso você venha sair da sala de aula, não esqueça, é só voltar lá. Já iniciamos, como foi combinado, a nossa professora Ione já deu a sua abertura, fala de abertura, e nós já tivemos aqui já o nosso vídeo de abertura. Então, vamos começar o nosso, então, esperado encontro, ok? Um bom dia a todos e vamos lá, galera, juntos. Vamos lá. Opa! Então, vamos lá. São ideias, como foi que eu disse para vocês. Vou dar aqui a vocês algumas ideias de como impulsionar a nossa aula remota. Ano passado nós tivemos grande dificuldade, né? Eu sei disso, que nós tivemos dificuldade, e para minimizar essa dificuldade, em virtude dessa pandemia que infelizmente está nos assolando, vamos tentar aqui dar algumas ideias para impulsionar, mas é claro que vocês podem, que eu tenho certeza que vocês também têm outras ideias que poderão ainda mais impulsionar. Tá? E aí, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Esse é o tema principal. Usar a tecnologia, gente, ao nosso favor. Nós não podemos simplesmente renegar a tecnologia porque ela faz parte do nosso dia a dia. Hoje, um celular, ele é um computador de mão. Você acessa banco, você acessa sites importantes, você faz compra, você vende, você faz coisas maravilhosas. Muitas pessoas aqui estão com certeza usando celular, outros podem estar usando computador. Então, para você ver como é forte essa ferramenta, nós temos que usar essa ferramenta ao nosso favor. Legal? Só que antes de mais nada, vamos abrir as cortinas e começar aqui o nosso encontro. Antes de mais nada, é super importante a nossa fala inicial ela ficar registrada nos nossos objetivos no nosso curso.
tá? E os objetivos, não esqueçam que ele está todo envolvido com a BNCC. Eu conversei com um colega semana passada, eu achei interessante isso, porque a BNCC parece que adivinhou que estava vindo uma pandemia por aí. Porque na BNCC já veio registrado nas suas competências gerais a informação da cultura digital, da autonomia e responsabilidade e da empatia e cooperação. Ou seja, momentos que estão envolvidos justamente com essa nova tecnologia, com essa nova forma de educar. Veja que, como eu falei para vocês, se não fosse a pandemia, nós teríamos que evoluir para essa competência, porque já estava posto na BNCC bem antes da própria pandemia. Não houve uma reformulação da BNCC recentemente. Já estava lá essa competência, a cultura digital. Então, veja, só que o que iria acontecer no meu ponto de vista? Nós iríamos chegar a esse processo? Iríamos, só que seria de forma muito lenta. E agora vai ter que ser de forma um pouco mais brusca, um pouco mais acelerada, né? E aí, nesses objetivos, nós temos aqui, nesses objetivos, colocar para cá nossa telinha aqui, nesses objetivos, nós temos alguns pontos a conversar de hoje para amanhã, ok, gente? Então, nós vamos justamente combinados com a família no planejamento de estudo. Vejam que o pontapé inicial é ter essa parceria com a família, porque sem a família não adianta. E antes que vocês possam falar, porque eu sei como é que é isso, eu passei pelas mesmas dificuldades de todos aqui. Todos. Eu sei que é complicado, a família é difícil, nem sempre o retorno é o esperado. Mas, entendam, nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque a família não faz a parte dela que nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Nós vamos sim, como eu me sinto, desmotivado, triste, por a família não fazer a sua parte. Eu tenho filha também que está vivendo o mesmo processo. E eu, como família, faço a minha parte. Porque eu sei que eu preciso ajudá-la nesse momento. Então, esse é um dos objetivos que nós vamos conversar aqui. Legal? O outro é fazer uma diferenciação entre videoaula e aula online, que infelizmente muitos colegas ainda têm essa percepção que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. A gente vai discutir isso. E o que isso é importante? Não, é importante para a questão do conceito, sabermos o que nós estamos falando e fazendo, somente para isso. E vamos conhecer estratégias para a criação e compartilhamento de videoaula. Tá? Nós vamos aqui, então, como falei para vocês, verificar essas estratégias e nessas estratégias aprender a criar e compartilhar a videoaula. E, como falei, conhecer ferramentas para ministrar aulas online. Além de conhecer a ferramenta, nós vamos dar aqui um mini curso dessas ferramentas. Tenham paciência e calma, que tudo vai dar certo. Legal, gente? Bacana? Então, vamos iniciar aqui o nosso encontro. E aí, vamos começar com a questão do primeiro tópico do nosso objetivo, que é informações e combinados com a família de alunos. Os itens que contribuem, né, para melhorar essa aprendizagem. E são informações, como nós já temos que gravar um vídeo, que eu acho que deve ser a mesma coisa com vocês. Temos que gravar um vídeo para mandar esse vídeo para a nossa coordenação ficar ciente e nosso grupo de WhatsApp compartilhar com a família. Ou, quando a família for na escola pegar a atividade, mesmo que vá lá, você converse um pouquinho, rapidinho com a família. É importante, então, esses combinados. Não dá para fazer tudo sozinho. Sozinho a gente não vai ter sucesso. A gente precisa um pouco do apoio. Porque nem sempre o nosso aluno, porque tem aluno, gente, que ele é autodidata. Tem aluno que realmente se esforça. Deixa eu colocar aqui no celular, desculpa aí. Olha só que coisa feia. Vou colocar o celular no silencioso. Nós temos que, sim, que ver com as famílias a respeito da participação. Por quê? Porque ela é fundamental. Tá? Então, primeira coisa é conversar com a família e deixar esse recado para ela, que é para que ela organize um local propício de estudo para o aluno. Converse com o pai, olha, tem que ter um local de estudo, né? Um local que tenha boa iluminação, que o aluno possa ficar sentado, no silêncio, que ele tenha uma internet conectada, né? E que a família tenha que respeitar esse momento. É importante que, assim como o aluno ele tira um momento para ir para a escola, ele tem que tirar um momento para ficar em casa, como se fosse na escola. Tem que ter esse combinado com a família.
Não é colocar o aluno aí no canto da escola, na sala no seu quarto, aí tá tocando um forró, um bregão, né? Um pancadão lá fora. Não é tá lá entrando no quarto da criança, e aí, vem cá, não sei o que e tal. Ou então o irmão tá entrando. A família tem que ter essa preocupação. Tem que colaborar com a gente nesse sentido. É organizar esse local propício, tá? Deixar o material organizado, seguindo o calendário de aula. Vai haver um calendário de aula, por exemplo. Eu já fui informado que vai ser postado no grupo do WhatsApp dos alunos toda segunda-feira e toda quinta-feira. Então, veja, cada um tem o seu dia aí. Não sei qual é o dia de vocês, mas vocês vão ter um dia que vai ter que postar aquela aula no grupo com os alunos. Ou é segunda, ou é quinta, não sei, ou é terça, ou é sexta, não sei qual é o dia que vocês vão ver. Então, veja, vai ter um calendário de aula e o aluno tem que estar ciente, a família tem que estar ciente desse calendário. Porque ainda que o aluno não tenha o seu WhatsApp, ainda não tenha o WhatsApp, né, que ele não tenha celular, mas que a família tenha, em algum momento esse celular vai ter que estar com o aluno para que ele possa acompanhar essa videoaula. Legal, gente? E tire o máximo de proveito das aulas, das explicações pelos professores. Conversar com a família para que os alunos possam, né, anotar suas dúvidas e poder mandar áudio também no grupo que está lá, perguntando alguma coisa para o professor. Tem que interagir, nós temos que fomentar a interação nesse grupo. Essa é a primeira informação inicial na questão da família. Outra informação também é, como eu acabei de falar aqui, ó, anotar as dúvidas e enviar perguntas aos professores. Tem que ter esse fluxo, até para motivar os outros alunos, para perceber que aquele WhatsApp, né, aquele canal, e eu estou falando WhatsApp porque é o mais comum, WhatsApp, Telegram, que tem essa polêmica aí do WhatsApp, não interessa, WhatsApp, Telegram, o Signal, ou de repente você vai fazer uma aula online, né, ou YouTube, eu não sei qual vai ser a sua concentração aí, não sei qual vai ser o seu ponto de encontro, mas que anote as dúvidas e envie a pergunta aos professores, legal? E pedir para a família cobrar isso dos alunos, fazer todas as atividades propostas pelos professores. Isso envolve, né, a questão de marcar o seu horário. Se o aluno não tiver o seu horário, ele não fizer a atividade, fica complicado. Ele vai na escola, pega a atividade, o professor vai mandar um vídeo, vai orientá-lo na atividade, vai orientá-lo no assunto, o aluno faz a atividade e devolve a atividade no dia marcado. Não é o dia que ele quer, tem que ter o dia marcado. Legal? Essa é uma informação. E por estar num ambiente doméstico, né, como eu sempre digo isso, a dispersão pode ser muito fácil, né? Deve ser muito, não é tão simples assim. Qualquer coisa pode ter atenção. Uma televisão, um celular, como vocês perceberam aqui agora, meu celular eu esqueci. Vocês perceberam aqui agora ao vivo. O celular estava aqui com o áudio ligado, tocou aqui, vocês perceberam que eu fiquei meio que perdido, porque atrapalha. Isso realmente atrapalha a gente, tá? Então, tem que ter um local, né, manter o foco, um local onde o aluno possa estar focado no que ele vai fazer e se ele estiver usando o celular, porque é muito fácil, como eu falei, eu gosto de estar vendo aqui vocês, né, mas o aluno pode muito bem fazer, como infelizmente, não estou falando mal de, muito pelo contrário, eu faço parte da classe, eu estou aqui para unir junto com a classe, mas eu sei que às vezes, infelizmente, eu vejo isso, eu conheço, né, colegas que entram numa reunião, deixa lá falando, vai fazer outra coisa, ou então entra no site, fica entrando. Então, é importante que o aluno ele fique com foco. É importante que a família faça essa observação também. Porque se ele tirar o foco, fica difícil realmente esse aprendizado. Então, esse é um combinado inicial que nós temos que ter com a família. Tá? É um foco inicial que nós temos que ter com a família, então é importante que essa mensagem seja passada. Essa mensagem e outra qualquer que você achar que seja pertinente à sua disciplina. Não sei qual é a sua disciplina, mas a sua disciplina pode ter alguma coisa, alguma particularidade, né? Algum tipo de material, algum tipo de atitude, não sei. Eu estou dando aqui, vou te dar aqui as ferramentas, com essas ferramentas você vai, eu vou te dar aqui os ingredientes, e com esses ingredientes você vai construir esse bolo maravilhoso que vai ser delicioso no final, tenho certeza. E aí, né, pedir para os alunos realizar todas as atividades propostas, que é fundamental esse detalhe. Ok, gente? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, anote aí, deixe registrado no seu caderninho aí do lado, anote,
no final vocês podem me perguntar alguma coisa sobre esse primeiro tópico. Já estamos aqui passando para o segundo tópico, e antes que nós passássemos para o segundo tópico, já está aqui guardado para mim, tá? Tenha um pouco de paciência, que a pessoa já vai tomar aqui uma aguinha, só para aliviar aqui a garganta, né? Obrigado. Vamos lá, gente. E aí vamos então aqui, rapidamente, um conceito simples para que a gente entenda, tá, gente? A dúvida é que às vezes a gente fala as coisas e a gente pode falar equivocadamente e a gente tem que ficar ligado. Vocês sabem que nossos alunos, gente, são alunos da geração Z, né? É a geração que está bem mais preparada tecnologicamente do que muitos de nós que estamos aqui. E eles conhecem muito, e além de conhecer muito, até o próprio conceito eles conhecem. Então sempre é importante, né, aprender com eles, mas também estar antenado. Né? Você diz assim, eu vou mandar uma aula, vamos ter uma videoaula, tal dia, tal hora. E de repente você está lá na videoaula, tal dia, tal hora, mas não é uma videoaula, é uma aula online. Aí tu diz assim, olha, eu mandei, eu não entendi, poxa, eu mandei aquela aula online para vocês semana passada, você não entendeu, poxa, você não mandou uma aula online, você mandou uma videoaula. Pode parecer idêntico, mas não é. Aula online, gente, bem simples, bem simples, só para a gente ter esse conceito e não fazer feio frente a essa garotada inteligente, esperta também, né? Aula online nada mais é o que nós estamos fazendo agora. Aula online é aquela aula que nós estamos em momento ao vivo, né? Momento real, momento ao vivo, agora, momento real e ao vivo. Né? Isso é uma aula online. Se você, de repente, resolve marcar um dia com seus alunos, usar a plataforma Google Meet, né? E aí começar a entrar como vocês entraram agora, vocês estarão fazendo uma aula online. Podem fazer isso? Fiquem à vontade. Se vocês conseguirem, gente, vai ser show de bola. Vai ser maravilhoso. Tentem. Não tenham medo, não tenham vergonha. Tentem. Vocês vão conseguir. Né? Vai dar, eu tenho 35 alunos, tenho 40 alunos, só deu 5, 6. Não interessa. Faça com 5, 6. Esse 5, 6 vai proliferar. Vai virar igual aquele mato, né? Que vai proliferando. E aí, quando tu vê, já tem. Vai motivar que os outros participem também. Comecem. Tentem fazer isso. Né? Tentem fazer. Não conseguiu fazer aula lá com Google Meet, faz com o próprio WhatsApp. Vocês sabem que o WhatsApp ele permite só que o WhatsApp ele tem uma quantidade menor de pessoas, né? Então, utilizem uma outra ferramenta que possa utilizar maior número de pessoas. O Skype, por exemplo, ele permite muito mais pessoas, né? Então, veja, faça, não tenham medo. Aula online é aquela aula, né? Aqui está assim, de forma real, assim, online, ao vivo. Tá? E a videoaula é aquela que você grava e manda para o aluno. Essa é a videoaula. Pronto. Simples assim. Gravou, videoaula. Hora remota, né? Ao vivo, aula online. Só para ter esse conhecimento e ter essa diferenciação. E são duas coisas que, né, podem surgir efeitos maravilhosos na sua turma, eu garanto isso. Outra informação, antes que alguém me pergunte, né, de repente vai perguntar, professor, o senhor me ensinou bastante coisa aqui, o senhor já fez alguma coisa desse tipo? Já. Tudo que eu vou te ensinar aqui, eu já fiz e já pratiquei com meus alunos, e deu muito bem, e o sucesso foi, né, legal. Eu garanto a vocês que foi muito bom, tá bom? E aí, quando a gente fala na questão da aula online, nós entramos na questão do que é ensino híbrido. Eu vou entrar com esse conceito, vejam como falei no início para vocês, gente, nós estamos entrando, por enquanto, nos conceitos. É importante sabermos um pouco dos conceitos, para que a gente não fale coisas que a gente não sabe ou que tenha pouco conhecimento. Tá? Tanto é que o ensino híbrido ele está sendo passado de forma equivocada. Os professores estão enxergando o ensino híbrido de forma equivocada. Não vou dizer errônea, vou dizer equivocada. Por que equivocada? Porque muita gente acha que o ensino híbrido é como muitas escolas particulares também estão fazendo, é aquela questão, né? O aluno
as escolas particulares, vocês sabem que estão tendo aula, né? O aluno passa uma semana em sala de aula, vou pegar como exemplo a escola da minha filha, tá? A minha filha passa uma semana na sala de aula, na semana seguinte ela fica em casa assistindo a continuação da aula. Só que, então, veja, um momento presencial, outro momento online. Esses dois momentos é o que a gente chama de momento híbrido. Legal? Momento híbrido. Só tem um detalhe, tá? Antes de continuar a fala. Observem aqui, tá? O ensino híbrido, ele envolve debates e orientações. O ensino híbrido, esses dois momentos, ele vai utilizar ferramentas digitais. Ele vai contar com a questão da pesquisa de campo, tá? A pesquisa de campo, que o aluno vai ter que ir, botar a mão na massa. Ele vai ter que ter leitura e fazer exercícios. E, consequentemente, tudo isso, ele vai ter que ter projetos e atividades. Ora, ou seja, esse ensino híbrido, gente, tá? Ele nada mais é do que a questão da personalização do ensino presencial, juntando com a autonomia dos alunos que vão ter, né? A autonomia que os alunos vão ter na questão das aulas online. E essa autonomia vai gerar o melhor do ensino, somando o presencial com o online. Ou seja, resumidamente, qual é o equívoco que está ocorrendo? Né? O equívoco que está ocorrendo é que os professores, os alunos estão indo para a sala de aula, o professor está dando aula. Aí, quando é na semana seguinte, que o aluno está lá na sua casa, o professor continua dando aula e o aluno só está lá do outro lado, somente assistindo a continuação. Aqueles conceitos que nós trabalhamos anteriormente nos slides anteriores não foram trabalhados com o aluno. Veja, quando você está presencial, você já faz um combinado com o aluno, você já cria um exercício, você já cria um projeto, você já cria uma dinâmica e vai dar uma missão para esses alunos. E essa missão dos alunos, aqueles alunos que na semana seguinte estiverem, né, em casa, aquele aluno que estiver em casa, eles vão estar compartilhando com os alunos que estão presencial o que é que eles estão fazendo em casa. Então, veja, é a autonomia, é a evolução, são os projetos. É assim que se cresce com o ensino híbrido. Tá? Não é só estar na sala de aula e estar em casa, tá na sala de aula, e aí híbrido. Pega o conceito híbrido como se fosse duas coisas. Nós temos que... Existe uma ferramenta, existe um conceito muito mais forte que evolui para algo muito melhor. É muito mais do que só estar em sala de aula e só estar em casa. O professor ele tem que dinamizar isso, ele tem que articular, ele tem que fazer uma questão, como se fosse uma panela de pressão, gente. O ensino híbrido é uma panela de pressão que ela fica borbulhando e o professor está ali, ó, aumentando o fogo ou diminuindo o fogo. Quando ele aumenta o fogo, a pressão aumenta. Quando ele diminui o fogo, a pressão continua, mas a pressão diminui. Então, isso é um ensino híbrido. Pode parecer complicado, mas é uma questão de iniciar a sua participação, tentar começar a fazer. Se nós não dermos o primeiro passo, gente, a gente não consegue fazer nada e fica se valendo daquilo. Ah, não me ensinaram a fazer. Eu passei, como eu já ouvi, tá? Não me ensinaram a fazer, eu passei 4 anos na faculdade, 5 anos na faculdade e não tive essa disciplina, eu não sou pago para fazer isso, se o Estado quiser, ele que me pague um curso para eu aprender. Concordo com a fala de todos vocês, não estou discordando de nenhuma fala, não estou discordando. Só que nós também temos que fazer a nossa parte, porque nós temos que crescer junto com a sociedade. Nós temos que estar disponível para o aprendizado. E eu tenho muitos colegas que dizem assim, ah, não, isso não é para mim, não nasci nessa época, e não quero saber. Não quero saber. Muitos colegas utilizam os próprios filhos para ajudar nas suas aulas, né, suas videoaulas. Legal, tudo bem.
Se o teu filho está te ajudando, ótimo, mas pelo menos tu está fazendo. Mas não fazer e não querer fazer, dizer porque tu não sabe fazer, tu não teve capacitação, isso não pode ficar como justificativa, porque nossos alunos precisam da gente. É muito fácil dizer que não está dando certo, que, como vocês observaram aqui, vem uma outra fala que eu acho assim, equivocada, muito equivocada, e que nós, como professores, temos que divulgar isso. Né? Eu vi aí, por exemplo, na questão do Enem, semana passada, os alunos reclamando aos 4 cantos do Brasil. Foi difícil para mim, porque eu não tive, né, aulas online, eu não tive videoaulas, eu não tive ajuda do professor na escola pública, eu não tive, e aí eu vou me dar mal por conta disso. Isso também não pode ser justificativa. Sabe por que eu acho uma fala equivocada? Porque esses alunos da escola pública estão concorrendo somente com alunos da escola pública. Hoje, graças a Deus, o Enem ele tem um sentido de cota. O aluno da escola pública está concorrendo somente com os alunos da escola pública, gente. E os alunos da escola particular estão concorrendo somente com a escola particular. O aluno da escola particular não está concorrendo diretamente com o aluno da escola pública. Isso é um equívoco. Então, o aluno da escola pública que está questionando nos 4 cantos do Brasil que vai ser difícil para ele, vai ser difícil, foi difícil para todo mundo. E para que ele pudesse também sair desse abandono, ele também, como aluno, tinha que fazer sua parte. Procurar na internet, porque eu não tenho internet, porque eu não tenho isso. Gente, eu entendo que não tenha internet, a família vai dizer isso. Eu entendo que ele vai dizer, eu não tenho dinheiro para internet. Gente, olha só, eu penso assim, gente, tá? A gente não vai entrar nessa polêmica. Mas se uma mãe de uma família dizer assim, professor, eu não tenho, que eu falo. Professor, eu não tenho internet, eu não tenho dinheiro. Eu pergunto para ela, você recebe Bolsa Família? Eu recebo. O Bolsa Família é para isso. Para você dar suporte ao seu filho na escola. Então, pegue aí R$ 20 do seu Bolsa Família e pague um plano, né, de internet para o seu filho. O governo do estado, né, nas suas possibilidades, está distribuindo aí uns chips. Né? O município também vai distribuir aí o seu chip. Não sei. O poder público está fazendo a parte dele. Mas ainda que não chegue no aluno, o pai ele tem outros recursos que eu sei que tem, né? Só se ele não tiver Bolsa Família, só se ele não tiver trabalho, emprego, só se ele não tiver nada. Aí eu me calo. Mas eu tenho certeza que aquele pai, aquela mãe, aquela avó, que a gente sabe que o aluno ele tem família diferenciada hoje, não? Quem cuida dele, o cuidador dele, recebe alguma coisa, eu tenho certeza que recebe. Né? Eu tenho certeza que recebe. Então ele tem que valorizar isso. Tá? Ele tem que valorizar isso. Então, o ensino híbrido, ele precisa... Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque nós vamos passar por etapa, tá? Hoje nós estamos em aula somente remota. O Estado está só em aula remota. Mas depois da aula remota, pode ter certeza que o próximo passo vai ser aquela aula híbrida, como tentaram fazer ano passado. Né? O aluno ir para a sala de aula e na semana seguinte não. Eles tentaram. E eles vão tentar de novo esse ano, tenho certeza que vão. Então vocês já estão cientes do que é o ensino híbrido. Tá? Não é só o aluno ir para a sala de aula e depois, na semana seguinte, lá ficar vendo a aula online. Ou assistir vídeo aula. Não é só isso. Ele tem que participar mais ativamente. Aí sim nós teremos um ensino híbrido. É dentro e fora da sala de aula. Ou seja, é o que ele está sendo orientado dentro da sala de aula e o que ele está fazendo na sua autonomia. Então, gente, vamos lá para o nosso próximo ponto, porque nós estamos aqui, evoluindo, estamos quase 10 horas da manhã, e vamos passar aqui para o nosso próximo ponto, que são as estratégias para a aula remota, que é o nosso próximo tópico do nosso objetivo. Legal? E nessa estratégia... Tá? Jorge, desculpa te interromper, por favor. Diga lá. É que tem várias pessoas colocando no chat que tem muitos professores precisando de autorização para entrar na sala. Como eu falei para vocês, né, gente? Eu estou aqui nessa parte e fica difícil, mas beleza, obrigado. Eu vou dar uma saidinha aqui rapidinho e vou colocar lá.
É porque, infelizmente, como eu falei, né, gente, nós temos que ter compromisso, tem que ter horário, e aí realmente fica difícil. Eu peço desculpa aí aos que estão entrando agora, é porque a gente estava tão focado. Obrigado aí para quem me ajudou aí, tá bom? Já coloquei todos aí, ok? Mas olha, só um aviso, tá? Só um aviso. Onde é que eu que está? Aqui. A partir de amanhã, por favor, vamos tentar chegar, tentar nos policiar no nosso horário para que a gente não tenha maiores atrasos, por gentileza, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Os que estão entrando agora, eu já iniciei aqui com alguns conceitos importantes, já falei com a questão da família, tá? A gente vai estar sempre voltando um pouco a esse assunto, não dá para voltar agora tudo, mas a gente vai sempre estar voltando. Só o combinado rapidinho para quem está entrando, mantenha seus microfones desligados para que não atrapalhe a nossa aula, porque fica difícil eu bloquear. Já estou ouvindo aqui o áudio de alguém. Alguém aí, por favor, bloqueie seu áudio, porque senão ele atrapalha a gente. Trave seu áudio. Quando houver as partes de perguntas aí, a gente vai liberar aos poucos, tá bom? Obrigado, professor, que me ajudou aí pedindo essa informação. E se por acaso ocorrer algum imprevisto aí sim você abre o áudio aí e dá um toque aqui para mim, tá bom, gente? Por favor, colaborar comigo aí. Obrigado. Então vamos lá, gente. Nós vamos então entrar agora para estratégias para a nossa aula remota. E essa primeira estratégia, gente, que eu vou começar com vocês, é o podcast. E o que é o podcast? O podcast, gente, é aquela aula de áudio. Só vai ter o teu áudio. Então, principalmente para o ensino, serve para qualquer tipo de ensino, tá? Do primeiro ao ensino médio, serve o podcast. Mas o podcast, ele tem, né, o seu uso maior do sexto ano ao ensino médio. Do primeiro ano ao quinto ano, os professores utilizam muito da questão visual, que são crianças que precisam se concentrar, se focar mais. E já no sexto ao nono ano, precisam também se concentrar e focar mais. Porém, o podcast também é algo que vai ajudar muito eles. Porém, não dá para gravar um podcast assim, só porque é um áudio, e tu vai lá gravar uma aula lá. Vou gravar aqui uma aula. E aí vou falar aula sobre, sei lá, exponenciação, se for matemática, né? Ou se eu vou falar sobre queimada, se for geografia. Ou falar, não sei, vou falar sobre cultura indígena, né? Arte indígena, se for de arte. Não sei qual é a tua disciplina. Aí tu resolve pegar teu celular e começar a gravar uma aula e mandar para o aluno. Vai ser um podcast? Vai ser um podcast. Mas é essa a nossa função aqui com vocês. Está ajudando vocês, orientando vocês para fazer um podcast, um bom podcast, para justamente chamar a atenção dos alunos, para que eles possam curtir nosso podcast, para que eles possam estar motivados a ouvir esse podcast. Porque uma coisa é certa, viu meus colegas? Os nossos alunos, eles são alunos exigentes. Se você resolve fazer uma videoaula, e essa videoaula ela se torna cansativa e sem muitos recursos que possam chamar a atenção, o que acontece? O aluno simplesmente ele para. Quer ver uma ideia? Quer ver que eu te mostrar como é que funciona? Eu tenho certeza absoluta, como 1 mais 1 é 2, que todo mundo aqui, algum dia, todos, tenho certeza que sem exceção, todos aqui, posso estar até errado, mas se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Mas tenho quase certeza que todos aqui, algum dia, receberam via WhatsApp aquela mensagem gigante que tinha aquele leia mais. Tinha aquele leia mais. Aí quando tu abriu, meu querido, tu ia, tu começava a ler. Mas quando tu viu assim, meu Deus, não, tu parou de ler. Não, quando virar filme eu vejo. Né? Quando virar uma série, é tão grande que vai virar uma série, Netflix. Quando virar uma série Netflix, eu vejo essa série. Por quê? Porque não te estimula a ler, não te estimula, porque é tão grande o texto, que às vezes o texto ele não chega a ser nem atrativo. Quando o texto ele é atrativo, ele te segura.
Mas fazer um texto atrativo não é tão simples assim. Então você tem que ter, né, certa habilidade para fazer algo que seja atrativo, que senão teu aluno não lê, não vai ler tudo. E o podcast, ele não vai ouvir tudo. Então você precisa fazer um podcast onde seu aluno precisa realmente querer ouvir tudo. Tanto é que existem algumas regras, e são nessas regras que nós vamos trabalhar. Só que antes de falar o podcast, vamos trabalhar o conceito de podcast. O podcast, gente, apesar de ser um podcast, é uma palavra nova, moderna. Podcast, que lindo, ficou show de bola, né? Podcast. Fala assim, tá atualizado, podcast. Mas podcast nada mais é do que uma aula de áudio. Ou seja, a aula de áudio faz nos remeter ao passado. E nesse passado que nós vamos combinar rapidinho, só para ter um pouco de conhecimento antes de a gente passar para o podcast propriamente dito. Tá bom, galera? Vamos lá. E aí, ó, é o que eu falei, vamos fazer uma pequena reflexão. Só uma reflexão para você entender como foi que o podcast, né, chegou. Como foi que ele evoluiu? Até que ponto ele evoluiu? Olha só da onde surgiu o podcast. Olha só que legal. Tá? O podcast nada mais é, gente, do que ele veio da rádio. Essa rádio que, né, hoje, uma quantidade muito pequena de pessoas já ouve. Não é tão grande como antigamente. Antigamente, muitas pessoas ouviam rádio. Antigamente, nós tínhamos novela pela rádio. Lembra? Não sei se tem alguém aqui dessa época. Eu não sou dessa época, né? Eu sei que eu sou já meio barroco, mas eu não sou dessa época de novela de rádio, não. Mas minha mãe, mas meu pai foram de novela de rádio. E aí, ó, em 1925, né? Veja bem, olha só, olha para a data, 1925, tá? A Rádio Sociedade deu início, né, à questão da parte institucional, com uma perspectiva mais popular de educação no Brasil. Então veja que nesse ano a rádio já tinha uma rádio e a rádio nesse momento começou a entrar no processo educacional, tá? Observem aí, vocês professores e estudiosos, que eu sei que vocês são muito estudiosos. Em 1925, 1920, nós tivemos aí o nosso encontro da arte moderna, você lembra? A arte moderna, que foi uma revolução na nossa sociedade, e aí veio aí a questão do Bossa Nova, veio da Cida do Amaral, veio vários momentos, né, que tiveram assim, um fluxo muito grande, principalmente na educação do Brasil. E durante esse percurso, nessa evolução, né, em 2025 já entrou a Rádio Sociedade, questão da educação no Brasil. Já queriam passar a educação no Brasil via rádio. Tá? Ah, não tinha escola? Tinha uma escola, mas a escola ainda não era possível para todos. E como estava lá na Constituição que a educação era uma obrigação do Estado, né? O Estado começou a querer entrar com a questão da rádio. E olha só por que eu trouxe essa história para vocês. Podcast, início da rádio. Olha só. As aulas, elas tinham. O que eram veiculadas nessas aulas? Nós tínhamos aulas de História do Brasil, via rádio, francês, física, português, silvicultura. Para quem não sabe o que é silvicultura, é como se fosse botânica. Tá? Eu peguei essa palavra aqui, que da época, na silvicultura, eles davam botânica, né, nas aulas, nós tínhamos botânica, tínhamos química, higiene, pessoal, olha que 1925, né, veja que era um período que muitas pessoas morriam por falar de higiene, então o Estado achou que era importante a disciplina higiene, tá? História natural e geografia. Então veja que na rádio, utilizavam a rádio para dar essas disciplinas. A pessoa, tinha um horário lá na rádio, a pessoa abria lá a rádio e via uma aula de química, via uma aula de física, e aí muitos vão fazer uma associação assim, era igual o telecurso, né? Igual o telecurso, só que o telecurso, ele foi bem mais lá para frente. Nós estamos falando do podcast, por enquanto, que veio da origem da rádio. Então vejam que dar aula via podcast hoje, via áudio, não é algo novo, não é uma novidade, é algo que já existia, gente, que já aconteceu no Brasil. Já tentaram colocar isso no Brasil. Não é algo, parece assim, que novidade, que modernidade. Não te ilude. Viu por que é importante a história, o conceito? A gente não achar que é algo que, porque eu não vou fazer podcast, porque eu não aprendi isso, porque eu não aprendi. Mas veja, quando a gente vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo um pouco mais, a gente percebe que muitas coisas aí já existiam. Só que
do meu gosto, então não me interessei por isso. Mas agora vai ser importante nós nos interessarmos, certo? E aí, ó, continuando essa rádio, olha só onde eu quero chegar. Veja que começou em 1925, em 1929, né, o movimento ele foi crescendo, foi tomando dimensões grandes, né, por revistas e jornais em prol da radiodifusão escolar, ou seja, a mídia começou a fomentar também a importância da radiodifusão na questão da escolarização. Né? É o que, infelizmente, lamentavelmente, né, o que está acontecendo hoje. A mídia, ela diz que as videoaulas não estão sendo suficientes para os alunos. A mídia, infelizmente, ela vende o que ela quer vender para ganhar, né, adeptos, para ganhar notícia, para ganhar imagem, para ganhar notoriedade. A mídia, infelizmente, ela faz isso. E, infelizmente, a mídia tem esse processo. E a mídia naquela época também fazia isso. Né? Tanto fazia isso, que observa só que interessante. Nesse ano, a diretoria da Instituição Pública de São Paulo, ela fez uma experiência, ela instalou um aparelho de rádio receptor num grupo escolar, tá? Chamado Prudente de Moraes. Que experiência fantástica, né? Você pode dizer assim, né? Todo mundo falava, pô, que legal, que experiência maravilhosa. Mas veja, nem tudo foi perfeito como se esperava, né? Estavam tentando, utilizando a rádio como educação, fazendo isso, mas nem tudo saiu como devia sair. Deveria ser perfeito, né? Só que, olha só que interessante, olha só o que aconteceu, né? Nem tudo foi perfeito que esperava. Por quê? Observem aí. No dia 30 de agosto, né, de 1929, a Folha da Noite de São Paulo chamava atenção para a falta de experiência dos professores encarregados das emissões escolares. Ou seja, olha só que coisa interessante, começaram a culpar os professores do projeto da rádio escolar não estar funcionando porque os professores não tinham experiência. E o que era verdade. Imagina você que está acostumado a dar aula em sala de aula. Aí tu botar o microfone na boca e começar a seguir um roteiro e dar aula aí. Mas como é que eu vou dar essa aula? Né? Eu entendo que não é simples assim. Não é tão simples. Né? Eu comecei, alguns aqui devem ter me acompanhado. Dá licença aqui rapidinho, gente. Alguns aqui devem ter me acompanhado. Eu passei no ano passado, desde o mês de maio, eu fiz aulas, né? Eu fiz videoaulas na televisão, dei aula na televisão, né? Eu gravei aula na televisão para a prefeitura de Belém. Alguns colegas aqui que estão aqui presentes, eles até me acompanharam, tá? Até acompanharam. Então, o que acontece? Não foi fácil, tá? Rapidinho, gente, porque tem um monte de gente aqui querendo entrar ainda de novo. Eu lembrei disso, ó. Tem um monte, olha, para mais de 20 aqui querendo entrar. Desculpa aí a interrupção. Pronto. Desculpa aí a interrupção, gente. Então, tem gente entrando. Né? Infelizmente, isso ele atrapalha um pouco a gente. Tá? Deixa eu voltar para cá. Rapidinho. A todos que entraram agora, por favor, desliguem o microfone, por gentileza. A todos que entraram agora, desliguem o microfone, por gentileza. Tá? Já estamos com mais de 100 pessoas aqui, graças a Deus. Mas, por favor, desliguem o microfone, por gentileza. Então, vamos lá, gente, continuando. Então, veja que, naquela época, já culpavam os professores. Não era culpa do professor, o professor não tem culpa. Realmente, nós temos que capacitá-lo, nós temos que prepará-lo. Então, como eu estava falando com vocês, quando me colocaram para gravar essas aulas na televisão, gente, para mim não foi, apesar de eu ter um certo domínio, né, apesar de eu ter um certo domínio tecnológico, não é porque eu tenho um domínio tecnológico que frente a uma câmera, né, era um diretor de áudio, era um diretor de luz, era um diretor geral, né, falando no meu
meu ouvido aqui, não, professor, vira para a esquerda, vira para a direita, não, professor, falou isso. E aquela coisa assim meio estranha. Então, para mim, também foi complicado, não foi fácil, foi difícil. Mas a primeira aula foi um pouco difícil, foi difícil, a segunda aula foi menos difícil, a terceira menos ainda, a quarta bem menos. Da quinta aula em diante, eu já não tive tanta dificuldade. Na quinta aula em diante já foi bem mais tranquilo para mim. E aí, hoje em dia, já me sinto bem mais preparado de ir para um estúdio e gravar uma videoaula. Já estou bem mais preparado para isso. Mas veja, foi assim. Não fiz curso nenhum de postar na frente da câmera, não fiz nada. Eu fui, né, me aprimorando. Isso aqui foi acontecendo. Ok? Então vejam que a situação do passado é uma situação idêntica à que nós vivenciamos hoje. Ok? E aí, ó, para continuar aqui, ó, coloquei logo tudo de uma vez aqui para a gente ver aqui, ó. Observem aqui, ó. Onde que nós estávamos? Tá aqui. E aí, ó, deixa eu ver aqui, porque me atrapalhei aqui, que as pessoas estão entrando mais. Tem gente que entrando aqui, peraí. Pronto. Ó, isso aí atrapalha a gente. Ó. Tem mais 15 pessoas querendo entrar. Oh, meu Deus. Só mais um instantinho, por gentileza. Então, vamos lá. Então, observem aí, né, que, como eu falei para vocês, com a adoção em 1937 foi criado um outro serviço, tá, de radiodifusão pelo governo Getúlio Vargas e que foi dirigido por Roquete Pinto até 1943. Então, de 1937 a 43, continuaram com esse programa educativo, com essa radiação de programa educativo, mas foi na década de 1940 e 50 que surgiram os programas específicos de educação. O objetivo do programa era oferecer orientação metodológica aos professores do ensino secundário, com curso de letras, ciência, didática, entre outros, e que registrou aí 4.829 radioalunos. Olha só a terminologia que eles utilizaram, radioalunos. Então veja que de 1940 a 1950, o que era para fazer uma educação formal, virou uma educação profissional. Começaram a capacitar os professores, né, nos cursos de letras, ciência, didática, pedagogia, como se fosse uma faculdade, né? Então, observem que essa história ela é importante, gente, única e basicamente, só para que a gente tenha essa noção de que não é obrigatório que você saiba, né? Não é obrigatório que você saiba tudo. E não se sinta, né, frustrado ou triste quando você ouvir por aí que o professor é culpado, mas também não entre na guerrilha, querendo alfinetar ou brigar com o outro. Nós temos que sair, né, dar exemplo e mostrar que não é bem assim. Então, por isso que é importante que a gente entenda que as dificuldades que nós enfrentamos hoje, muitos outros professores pioneiros da educação, né, tiveram, de repente, as mesmas dificuldades que a gente, mas eles foram evoluindo como nós vamos evoluir também. Legal? Essa foi só uma reflexão rapidamente para a gente, tá? E a gente vai aqui, então, começar com algumas ferramentas do podcast. Tá? E nessas ferramentas, o que a gente pode usar dessas ferramentas? Tá? E aí, observe aí. As ferramentas, vocês podem utilizar a gravação do podcast, gente, no Adobe Audition, né, que é um aplicativo da Adobe, para fazer o podcast. Quem já conhece esse aplicativo, você pode utilizar ele. Quem não conhece esse aplicativo, pode usar o MP3 Skype Record, né? Esse também ele é um aplicativo muito bom, né? Se você, de repente, tiver esse conhecimento. Se não, você pode usar que estava lançando aí, o Audacity. Tá? Esse vai ser a nossa ferramenta que nós vamos trabalhar aqui. Esse vai ser o que eu vou te ensinar. E por que tu não ensina o Adobe, Jorge, ou o MP3 Skype? Né? É porque o Adobe, primeiramente, ele é pago, né? O MP3 Skype, ele também tem uma limitação, ele é grátis, mas ele tem uma limitação. O Adobe tem a parte também grátis, mas ele tem uma limitação. O Audacity, gente, ele é grátis, ele é público, tá? E por ser público,
ele não tem limitação nenhuma. Então, eu vou te ensinar o Audacity, e é muito fácil, muito simples, fica tranquilo. Eu nunca vi isso, tu vai ver que é bem simples, tá bom? Ou então, tu pode fazer pelo velho e bom celular, tá? O celular também é uma ferramenta que você pode fazer um podcast. Só que entenda, fazer pelo celular, ele vai te trazer, né, certas limitações, tá? Diferente se você usa um Adobe, se você usa um MP3 Skype, ou se você usa um Audacity. Então, veja, por que limitações? Eu não consegui aprender. Não conseguiu, gente? Volta, essa nossa videoaula tá gravada. Se ficar muito, vai ficar grande, né? São 2 horas de gravação. Se você achar que ficou muito grande e aí não quiser voltar para essa gravação, tá? Vai na internet, vai no Google, pesquisa lá, curso de Audacity, como gravar uma videoaula em Audacity. Lá você vai ter N opções, com várias pessoas boas aí. Tem pessoas complicadas, tem pessoas que são boas, né? Tanto é que não vai querer me comparar com eles também, porque eu vou te ensinar o básico e o que é necessário. É o básico e é o necessário, é o suficiente para você fazer um podcast maravilhoso. Eu te garanto isso, tá bom? Nós vamos trabalhar o Audacity, mas tem esses outros recursos aí. Legal, gente? Então vamos lá começar na questão do Audacity. Só que aí, ó, vocês sabem que vamos falar um pouco antes de falar do Audacity, continuando no podcast, nós temos alguns desafios dessa primeira ferramenta, tá? Gente, para fazer como eu falei para vocês, podcast, por mais que ele seja um arquivo de áudio, você já escutou algum podcast? Tu já parou para escutar algum podcast? Não sei se você já escutou algum podcast de algum noticiário, futebol, não sei, fofoca, comentário de fofoca, não sei o que você... Mas escutem podcast. Por quê? Porque quando você começa a escutar podcast, você começa a perceber como é que os profissionais fazem podcast. Por mais que você não seja profissional, tá? Agora entenda, tá, gente? Antes que eu comece minha fala. Não quero transformar aqui ninguém em profissional. Eu quero que vocês façam um podcast à altura do estímulo que os alunos sintam para escutar o seu podcast. A questão da profissionalização, ela é um fruto de continuidade, de você mesmo, sozinho, estar se aprimorando, tá bom? Não é obrigatório um podcast super profissional, mas ele é necessário um podcast, né, audível, olha só, audível e interessante. Se ele não for audível e não for interessante, não vai surgir esse efeito. Então, por isso que é importante você mesmo escutar alguns podcasts. E tem alguns podcasts aí maravilhosos que você pode escutar. Vocês conhecem o Futura, gente? Futura é um canal educativo, né? Acessem o Futura, se inscrevam no Futura, tá? Vai no YouTube do Futura e se inscreve no canal. Lá tem muitos podcasts, lá tem muitas videoaulas, lá tem muita coisa bacana que pode te ajudar. Tá? Eu escuto muito, eu vejo muito, eu fico muito inteirado com o Futura. O Futura ele me ajuda muito a ampliar meus conhecimentos. Então é importante você fazer isso. Até porque quando você começar a trabalhar podcast, começar a trabalhar videoaula, né, ou aula online, é importante que você também indique aos alunos que eles vá no canal Futura para ver um assunto que está lá, que é seu assunto, que pode melhorar o repertório do aluno. Né? Você pode colocar um link lá na sua videoaula para eles, tá bom? Então, veja, você também tem que ter esse arcabouço, tem que ter esse conhecimento anterior. E aí, ó, como é um processo de áudio, gente, lembra que eu falei que era questão de rádio, que vem da rádio? Então tem que ter um planejamento. Não é só você, podcast eu vou pegar aqui, porque quando eu dou aula, eu não faço planejamento. Você faz planejamento quando você dá aula. Você tem um plano de aula. Você não tem plano de aula? Você tem. Quando você está de frente para o aluno, você está dando aquela aula, você já planejou o que você vai dar, o que você vai falar, você já está ciente ali. A diferença do podcast é que você tem que ter esse planejamento escrito e na sua frente, digitado lá, porque você tem que seguir a linha, a risca, o que você vai falar. Não dá para usar no podcast um improviso como a gente faz às vezes na sala de aula. Porque senão o tempo pode ficar muito grande e você pode perder o foco do que está falando. Tá? Então é importante um planejamento da sua aula, do seu podcast.
E aí, ó, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ah, não vou conseguir fazer a vinheta. É obrigatório fazer vinheta? Não é obrigatório, gente. Não é obrigatório. Você pode ir lá, bom dia, turma maravilhosa, né? Professor Jorge aqui com vocês na aula de hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 1º de fevereiro, né? Vocês podem fazer isso, claro que pode. Mas sempre é interessante, né? Se a gente puder, eu vou te ensinar a fazer isso. Se você conseguir fazer, faça. Se não conseguir, tudo bem. Mas se puder fazer, coloca uma vinheta no início, que antecede a sua fala, e no final da sua fala. Por que isso, Jorge? Porque isso é uma regra do podcast. Você, tanto quando você começar a escutar os podcasts, você vai perceber que quando começa um podcast, começa numa vinheta do que é o programa do podcast. E quando termina o podcast, vem a vinheta, a mesma vinheta que veio no início. É só uma questão né, de estímulo, do aluno perceber que tu tá antenado, que tu tá ligado. Não é obrigatório, mas seria interessante. Eu vou te ensinar a fazer isso, ok? E como isso aí não precisa nem dizer, né, gente? Todo podcast, por mais que você faça 10 podcasts, gente, apresente você e seu trabalho. Bom dia, turma maravilhosa. Estou o professor Jorge, né? Estamos aqui na aula de hoje, de geografia, vamos falar sobre queimada, a aula de hoje no dia 5 de fevereiro, tá? Vou passar para vocês aí uma atividade maravilhosa e nós vamos ter que ter esse cuidado nessa atividade, então fica ligado nesse nosso podcast de hoje, que a aula vai ser interessante. Aí, pá, começa o teu podcast, começa a tua aula. Então, veja, por mais que seja você, mas não chega no podcast, não é legal chegar assim no podcast, gravar uma. Fala galera, tudo bom? Olha, a aula de hoje é queimada. Então, queimada é o seguinte: queimada é. Pessoal, não vai começar entrando, como a gente fala, né, a grosso modo dizendo, um carrão de cena. Não vai chegar lá começar com a tua aula, não. Vai com calma, tranquilo. Nesse sentido, tem que ter esse início, né, essa apresentação. Assim como vocês fazem na sala de aula, gente. Vocês não dão bom dia, boa tarde, boa noite? Tudo bom, galera? Como é que tá? Eu, pelo menos, quando começo uma aula, eu falo, e aí, galera, bom dia, tudo bom com vocês? Como é que tá? Se foi uma segunda-feira, e aí, como foi o final de semana, galera? Foi de bom? E aí, viram o que aconteceu lá? Aconteceu aquilo, aconteceu assado. Se for uma terça-feira aí, galera, tudo bom? Como é que foi? E o dia de ontem? Aconteceu alguma coisa de boa ontem? E aí? Nada, isso aqui. Ah, e o Big Brother? Não interessa. Na sala de aula a gente fala. No podcast a gente vai falar de Big Brother. Claro que não. Estou só fazendo uma analogia. Mas no início da aula, sempre é bom você quebrar o que chama quebrar gelo. Se você não quebrar o gelo, fica complicado o seu podcast. Começa complicado o seu podcast, o aluno já fica assim, já estressado. E utilize a ferramenta que mais lhe agradar e comece seu show da sua aula. Tá? Eu apresentei para vocês aqui algumas ferramentas e aí você vai começar a usar essa ferramenta. Legal? E aí você vai usar o que você quiser. Mas a que nós vamos trabalhar aqui vai ser o Audacity. Todo mundo já sabe disso. Então, é só. Deixa eu só botar para cá meu vídeo para vocês não. Opa, e aqui. Então, olha só. E então fica aqui umas dicas. Vou dar aqui para vocês uma dica. Tá bom, gente? Jorge, eu não estou conseguindo gravar aqui, não estou conseguindo escrever. Tu pode printar a tela, gente. Printa a tela aí, salva aí no teu celular. Se não, fica tranquilo, esse vídeo vai estar depois posto para vocês aí, para vocês poderem rever esse vídeo, tá? E se não, eu vou colocar essas dicas do roteiro, são dicas de roteiro, tá, gente? Como a gente vai fazer esse roteiro? Todo podcast tem que ter um roteiro. E eu posso colocar essa dica no WhatsApp, mandar aí para a Uzi, e a Uzi compartilhar essa dica para vocês aí, sem problema nenhum. Fica tranquilo que eu faço isso para vocês de boa, tá bom? Então, a dica número 1 para criar um podcast. Escolha um assunto ou pauta de grande interesse dos alunos. Gente, tem aula que... existe um certo tipo de aula que não vai ser legal em podcast. Não vai ser atrativo. E aí, se eu tenho uma aula ruim, se eu tenho um assunto difícil, se tu tem um assunto difícil, utiliza a videoaula. Porque aí tu tem mais recursos para poder chamar a atenção. O podcast utiliza aquelas aulas mais tranquilas e mais estimulantes.
para criar esse interesse do aluno, porque senão ele pode não achar interessante. Não é fácil, né? Você vai ver, por exemplo, principalmente quem é de matemática, gente. Imagine fazer um podcast de matemática para um aluno de matemática só de áudio. E aí, Jorge, então podcast para mim não serve? Sou de matemática, sou de química, sou de física. Serve, gente. Mas, por exemplo, quer ver uma ideia? Você passou um trabalho para o aluno. E aí, você faz um podcast reforçando, reensinando o aluno a executar o trabalho. Né? Executar o trabalho. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Né? Então, não sei qual é o teu... De repente, assim, tu passa um trabalho. Gente, vem um podcast, né? Você passa uma atividade, aí você faz um podcast dizendo, olha, vocês vão lá no... Aí, gente, vou dar aqui alguma recomendação de o que fazer, nosso trabalho que eu passei para vocês aí, que está na mão de vocês. Então, é bem simples e bem tranquilo, galera. Vá ao supermercado, chegando no supermercado, você vai lá, procura alguns produtos, anote o nome do produto, anote a marca, anote o peso, anote o valor, né? Vá anotando e vá fazendo uma comparação com outro supermercado, da mesma marca, do mesmo peso, do mesmo valor. Se não tiver, peguem assim, do mesmo similar. Tá? Depois disso, aí sim, você vai comparar uma lista com a outra lista e fazer a verificação de qual supermercado mais barato. Então, assim, veja, eu estou dando aqui uma ideia de como o professor pode usar o podcast. Mas, usar o podcast, por exemplo, vai professor que vai ensinar equação do primeiro grau via podcast. É complicado, né? É complicado. A não ser que tu tenha uma dinâmica muito show, muito bacana, de dizer que, olha, gente, existe uma igualdade. Existe uma igualdade. Do lado esquerdo fica as letras, do lado direito fica os números. Quando mudar de lado da igualdade, muda o sinal. Então, veja bem, eu estou te dando aqui alguns exemplos, eu estou te passando aqui alguns exemplos do que tu pode fazer. Eu não tenho como falar da ideia da tua aula. A tua aula, tu vai ter que ter essa ideia. Eu vou te dar a ideia do podcast e como fazer isso. Legal? Então, essa é uma dica do roteiro. Escolher um assunto e uma pauta, né, de grande interesse dos alunos. Tá? Especifique temas para seus alunos. Né? Nessa pauta tem que ter algum tema, algum assunto, né, recorrente. Tema esse que o próprio aluno, né, vai pesquisar. Coloquem isso na informação de vocês, gente. Podcast, ele é uma ferramenta não só do professor. É uma ferramenta do professor, mas que o professor vai utilizar com os alunos, porque os alunos também vão ter que fazer seus podcasts. Mas você vai ter que ensinar eles a fazer o podcast igual como eu estou te orientando aqui? Não. Deixa ele gravar no celular dele do jeito que ele quiser. Deixa ele gravar lá. Se ficar ruim o áudio, só diz para ele assim, vê se tu consegue vê se tu consegue colocar menos barulho aí, não sei o quê. Tu pode orientar eles nesse sentido, mas tu não vai dar um curso de como fazer um podcast para o aluno. Mas tu vai dizer para ele que o podcast, vai dizer, olha, faz um podcast. O próprio aluno, gente, que está mais ligado que a gente, eles vão no Google aprender a fazer um podcast. Fica tranquilo quanto a isso. Enquanto a isso, não te preocupa que ele vai procurar saber como fazer. Se não, tu fala para ele, usa o teu celular, tá? E manda só o podcast. Agora uma coisa é certa, tá, gente? Podcast é só áudio. Não tem podcast vídeo. Se for vídeo, não é podcast. É videoaula. Então, é só podcast, é só áudio. Tá bom? Então, fique atento a isso. Então, manda o seu aluno, ó, eu quero um podcast de vocês. Aí, teu aluno vai e manda um vídeo. Aí, tu volta para ele, gente, não quero vídeo, gente. Essa aula de hoje não é de vídeo ainda. É um podcast, é só um áudio, grava um áudio. Porque o podcast, gente, é quase que um programa de rádio. Tá? Fomente nos alunos a pesquisa dos grupos. Tá? E essa pesquisa que você está fomentando no grupo, a própria BNCC tem essa competência, que é o pensamento crítico, científico, crítico e criativo. Tá? Isso, tudo que eu estou falando com vocês aqui, gente, não é nada da minha cabeça. Tudo já foi pesquisado, tudo está no parâmetro da BNCC, para que vocês possam estar de acordo com o que está o nosso plano de educação no Brasil na atualidade.
tá bom? Então, você tem que fomentar esse processo de pesquisa dos alunos, né, nos grupos, para que eles possam estar se fomentando entre si e entre eles, para que eles possam construir esses podcasts para vocês e que possam te devolver esse podcast. Então, veja, quando tu começares a fomentar isso, essas pesquisas, eu te garanto, gente, o aluno ele vai preferir fazer uma pesquisa de podcast do que uma pesquisa escrita. E olha só que legal, olha só que bacana, que é um tópico mais adiante, mas vou logo te adiantar. Por mais que o aluno não goste de escrever, ele não vai conseguir fazer um podcast sem escrever alguma coisa. Ele vai ter que escrever, porque ele não vai conseguir tirar tudo da cabeça dele. Então, ele vai forçar ele a escrever. E ao escrever, ele já está praticando, ele já está criando, né, a sua prática de pesquisa. Tá? Pessoal, como que é legal? E aí, ó, continuando aqui as nossas dicas, como te falei, separe equipes, determine sua tarefa, tá? Que aqui chama de metodologia ativa, tá? Aprendizagem por time. Então, você tem que criar atividades onde você vai separar. Olha, gente, quando diga assim, separar em grupos, em equipe, não é você montar a equipe, você deixa a informação. Meus queridos, vocês têm que formar equipes, e nessas equipes tem essas tarefas. Então, dessa tarefa, vocês têm que criar um podcast. O que vai acontecer, gente? De repente, um aluno tem uma equipe de 3 alunos. O aluno A, ele gravou um áudio aqui. O aluno B gravou outro áudio. O aluno C gravou outro áudio. Vai forçar os alunos a se encontrar e formar um áudio só. Ele vai precisar de um aplicativo para criar um podcast e te mandar. Porque tem que dizer para ele o seguinte, quando tu mandar para ele uma atividade, gente, é isso que eu quero que vocês entendam o conceito de podcast. Quando tu manda uma atividade em equipe para os alunos, quando tu recebe um trabalho de equipe, tu não recebe um trabalho só, e está lá o nome de todos os alunos, é a mesma coisa do podcast. Não vai receber dos alunos 3, 4, 5 áudios. Ah, professor, está aí o nosso trabalho, nessa equipe. Não é assim. Aí você tem que orientar os alunos. Não, gente, podcast é um áudio só. Aí você pede para eles utilizarem alguns recursos, alguns aplicativos. Aí oriente eles a usar o Audacity, que é muito fácil. E na internet é muito simples usar o podcast. Aí tu vai dizer assim para mim, Jorge, se ele disser que não vai fazer? Bom, aí não tem condição, né, gente? O aluno tem que fazer. É por isso que nós temos que estimulá-lo a fazer. Se ele não fizer, tem que chamar a família, né, comunicar. Meu filho não sabe fazer. Ele tem que tentar. Ele tem que tentar. Ele não pode não tentar. Tá? Já fica bem claro isso. E a quinta dica é crie vários tipos de roteiros com os grupos, que eu acabei de falar com vocês. Tá? Então, o que é criar roteiro? É o que eu te falei, você tem que orientar o aluno. Então, assim, gente, olha, se no grupo de vocês tem 5 pessoas, e o tema é esse, cada um pode gravar o seu áudio na sua pesquisa, né? E depois vai ter que usar um áudio só. Ou então, vocês fazem um roteiro aí, e numa sala, junta aí 2, 3 alunos, e nessa sala grava um único áudio com os 3, 4 alunos que estão na sala. Como se fosse um programa de rádio, gente, porque assim é programa de rádio. Tá? Se você começar, lembra que eu falei para vocês, começa a escutar os podcasts, se tu começar a escutar podcast, tu vai perceber que nos podcasts nunca é uma só pessoa falando, sempre tem 2, 3 ou 4 pessoas falando, né? É um debate, gente, é um programa, só que é um programa via voz, tá? Então, os alunos podem, numa sala, lá no quarto, não sei lá onde eles vão estar, reunidos, e aí eles debaterem o assunto. E aí, Ricardo, como é que foi a sua pesquisa de campo? Tem aquele apresentador. Bom dia, estamos aqui, somos do grupo mais, e estamos aqui Ricardo, Joãozinho, Maria e José, né? E estamos aqui com ele, nós fizemos uma pesquisa de campo, vamos ver aqui como foi o nosso trabalho. E aí, Ricardo, como foi a sua pesquisa em campo a respeito do nosso assunto? Aí o Ricardo fala, foi legal, eu fiz isso, pesquisei aquilo. Muito bacana, legal, muito bom mesmo. E você, Maria, quer acrescentar alguma coisa? Então, veja, acaba criando um programa. Isso é podcast. É isso que nós temos que estimular nos alunos. Esse fomento, ele faz parte da nossa iniciativa. E esse fomento, ele está na BNCC e é o que nós temos que fomentar.
Se você vai fazer ou não vai fazer, aí já, né? Eu estou contando com a tua motivação para que isso seja feito. Então, estou te orientando aqui como é que tu tens que fazer esse podcast com teus alunos. É por isso que a gente é por isso que a gente, antes de ensinar o podcast, antes de ensinar a ferramenta, gente, não estou gastando tempo, estou disponibilizando esse tempo com os conceitos. Porque eu tenho certeza que muita gente aí entrou aí no grupo, aí pensou assim, pô, podcast, podcast é só isso, é só fazer um áudio. Não é só fazer um áudio, né? Não é só questão de fazer um áudio. Espera que tem mais gente entrando aqui. Não é só fazer um áudio, tá, gente? Tem todo um conceito por trás que, se você não tiver esse conceito, você não saberá ensinar os alunos. Então, para que eu possa ensinar, é óbvio, né? Eu tenho que saber fazer. Então, para eu saber fazer, eu tenho que ter os conceitos adequados. É por isso que a gente está aqui demandando esse tempo trabalhando os conceitos de podcast. Porque existe uma regra, existe um roteiro. Não é assim, sentei e vou fazer o podcast. Se você fizer desse jeito, você vai estar fazendo de forma que eu chamo de equivocada. Desculpa. E poderá não trazer tanto sucesso. Desculpa, gente. Poderá não trazer tanto sucesso aos alunos e não é isso que a gente está querendo. Tá bom, gente? Vamos lá, continuando. E aí, nesses roteiros você tem que criar entrevistas, tá? Você pode fazer programas ou você pode fazer algo documental. Entrevista é aquele roteiro que você fala, é aquela atividade que você fala para o aluno, olha, gente, atividade é uma atividade de entrevista. Tá? Então, crie um roteiro aí para você fazer uma entrevista com alguém. É aquele trabalho individual. Programa é aquele que eu acabei de falar, onde você vai juntar, ou os alunos, de repente, convidam alguém para fazer parte do podcast, ou os alunos se juntam entre eles mesmos para fazer o podcast num programa. Só que aí cada um terá que ter feito sua pesquisa e nesse momento compartilhar com o grupo a pesquisa. Aí fez um podcast no estilo programa. E o documental, tá? O documental é aquele que você faz sem entrevistar ninguém. De repente você diz assim, gente, fala para mim sobre a questão do racismo. O que é o racismo para vocês? Eu quero que vocês façam em podcast. Agora sim, tá, gente? Sempre é bom, né? O podcast delimita para o aluno o tamanho, porque senão fica aquele podcast imenso, que aí fica até chato de você ouvir. Delimita, gente, faça um podcast aí com no mínimo 3 minutos e no máximo 5 minutos. Um exemplo. Agora, se tu quiser de 10, opção tua. Isso não é uma regra, tá, gente? É regra isso? Não é regra. É opção tua. Eu estou te falando isso por questões de... Lembra que eu te falei? De interesse, de que fique atrativo. Até porque os podcasts que os alunos vão te entregar, eles vão ter que ser compartilhados no grupo do WhatsApp. E assim como você vai ouvir o podcast, os outros alunos vão ouvir os trabalhos dos colegas. Eles também vão ouvir os trabalhos dos colegas. Então, veja, se os colegas começarem a fazer um podcast enorme, sem estímulo, vai ser desestimulante. Tá? Então, orienta isso aí. Então, o documental é aquele que você faz sozinho, sem entrevistar ninguém e sem um programa. Aquele que você... É como se fosse uma aula. É uma aula. Já pararam para observar que eu estou falando até agora sobre o podcast? E o podcast, ele acaba transferindo para o aluno essa autonomia de pesquisa, essa autonomia de transformação, e o aluno ele vai acabar sendo indiretamente também o professor. Deu para perceber isso? Eu espero que tenha percebido isso, tenha ficado bem claro, porque é bem tranquilo, tá bom, gente? Então, isso é super importante. E aí, o podcast, ele vai dar um estímulo muito legal, que alguém vai entrar aqui, mas para que tudo isso? Né? Por que tudo isso? Por que isso é tão importante? É porque nós temos que criar estímulo, gente. A escrita, lembra do roteiro que eu te falei? O aluno não vai conseguir fazer um podcast, gente, assim, da cabeça, ele vai ter que escrever. Então a gente vai acabar fomentando a escrita. O aluno vai ser obrigado a escrever. Ele não vai conseguir fazer um podcast de cabeça.
Garanto a vocês isso, né? E ao escrever, está registrando. Está lá o registro. Diz para ele guardar. Diz para ele, olha, o roteiro que vocês fizerem, que vocês escreverem, guarda, e quando for buscar as atividades na escola, me entrega esse roteiro. E já guarda como registro. Já é uma atividade, tá? E ele já é uma orientação. Veja que, além como você está estimulando na orientação do aluno, o aluno também no podcast, ele vai acabar também trabalhando o sistema de orientação. Então, esse estímulo, ele é importante. O podcast, ele tem esse foco maravilhoso. Talvez, assim como nós começamos a conversar aqui hoje, talvez vocês pudessem não ter essa percepção. Mas eu espero que vocês tenham agora essa percepção do quanto é forte e viável essa questão do podcast. Tá? Maravilhoso. Você vai fomentar a escrita, vai fomentar o registro e vai fomentar a orientação. Esse estímulo é maravilhoso. Vai ser difícil no início? Vai. Mas tudo no início sempre é difícil, gente. Nada é fácil. Então vai ter que ser aos poucos. E quando tu perceber, gente, aí a coisa vai estar fluindo legal. Que eu sei que tem pessoa aqui que tem essa habilidade tranquila e que todos aqui vão conseguir com certeza. Tá bom? E aí, ó, fique atento à dica do roteiro de continuação, né? Lembra que foi da vinheta? Vinheta para podcast. Tá? Oriente o seu aluno também, gente, ó, faz uma vinhetinha aí no início, no final, fica legal. Vê se consegue aí, pegar alguns aplicativos aí bacanas para fazer vinheta, joga uma vinheta aí no podcast de vocês, vai ficar legal. Né? Uma vinheta pequena, bem curta, não precisa ser enorme não, grande não, tá bom? Orienta só o teu aluno sobre isso. Tá? Até porque, se tu estiver enviando para os alunos podcast com vinhetas, já é importante que ele faça. Como eu te falei, gente, é atrativo. Mas, se não fizer, né, mas que pelo menos seja um início de podcast bem chamativo, né? Porque senão fica complicado. E aí, pensa para eles editar o seu podcast, né? Ficar bem mais fácil. Editar aquela coisa. Né? Por mais que você grave no celular, você pode mandar direto para o celular, gravar, sem problema nenhum. Mas é importante editar. E aí, ó, se você quiser orientar os alunos, nós temos alguns aplicativos de celular, tá? Estou falando aqui de aplicativo de celular. Também é de computador? É de computador, mas celular também tem. O Anchor, o Speaker Studio e o GarageBand. São 3 aplicativos, né, bem simples e bem fácil, que pode editar o podcast. Assim como tem o Audacity, tá? Que para mim, é o mais fácil e o mais tranquilo, até porque também é grátis, né, gente? E por ser grátis, não tem limitação. E é muito ruim quando você está fazendo alguma coisa e tem limitação, que tu acaba deixando de fazer algo porque não conseguiu fazer, porque tem que comprar e pagar. E para a gente comprar e pagar hoje em dia não é tão simples assim, não é verdade? Então, essas são as dicas. Vejam, 7 dicas para vocês terem essa orientação. Depois eu vou compartilhar com vocês essas dicas via WhatsApp. Fica tranquilo com isso aí. Não esqueçam que nós, né, vamos fazer via Audacity. Agora sim, faltou a última, né, que é mais importante, desculpa aí. Depois que tu fizer o podcast, depois que os alunos fizerem o podcast, ouça o seu podcast, gente. Ouça. Porque antes de você enviar para alguém, você tem que ouvir o que você falou e perceber se realmente ficou, né, agradável. Se não tem alguma coisa atrapalhando, se não tem alguma coisa ruim. Porque se você não ouvir, você manda para alguém, para os alunos, e aí mandou alguma coisa equivocada, vai ficar difícil. Tá? Então, ouça o seu podcast para justamente não ter nenhuma surpresa. Tá? Assim como também peça para os alunos ouvirem o podcast deles antes de te enviar. E não esqueça, mais uma vez, para reforçar, o que nós vamos trabalhar aqui é o Audacity. Ok? Então, veja só, gente. Nós temos aqui como nós vamos preparar tudo. Entenda uma coisa. Quando você vai fazer um podcast, você tem que escrever. Lembra que eu falei de escrever? Então, põe isso na tua cabeça. Ó. Abre uma página no Word. A tua fonte tem que ser Arial Black. Essa é a tua fonte que tem que utilizar. O tamanho da tua fonte tem que ser uma fonte 14. Tá? A tua fonte tem que ser um tamanho 14. O espaçamento entre as linhas tem que ser 1,5. E toda vez que tu for colocar o número por escrito, o número, tu está falando o número, né? Você, hoje é 1º de fevereiro de 2021. Se tu de repente fala isso, não coloca isso lá, não digita isso em número, digita por escrito.
Por quê, Jorge? Qual o problema? É por conta... Isso tudo, gente, é podcast, como te falei, vem da origem do rádio. E no rádio, eles não colocam os números, né, de forma numeral, eles colocam por extenso. Por quê? Justamente para que eles possam ter o tamanho da fala deles. Ou seja, se você utilizar essa fonte Arial Black, esse tamanho 14, esse espaçamento 1,5, tá? E colocar tudo por escrito, aí tu vai contar quantas folhas de Word deu. Ah, deu 3 folhas de Word no meu texto, que eu vou falar. E fica ligado, o podcast, gente, é o que você vai ler mesmo. Tá? É o que você vai ler mesmo. Você vai ler. É claro que você vai dar aquela entonação, mas você vai ler. Tá? Você vai ler. Ler linha por linha. Então, se no teu Word tem 3 páginas, o que vai acontecer? O teu podcast vai ter aproximadamente 3 minutos. Aproximadamente. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Tudo depende da velocidade que você vai fazer sua leitura. Tá? Então, veja, fonte Arial Black, tamanho 14, espaçamento 1,5, número escrito por extenso. Aí você conta as folhas. Ah, deu 5 folhas. 5 folhas vai ser aproximadamente 5 minutos. E eu te oriento a fazer um podcast aproximadamente de 5 minutos. Eu te oriento. Ah, não posso fazer de 10 minutos, Jorge? Pode. Só que se tu for ampliar para 10 minutos, tem que ser um podcast, gente, muito, né, atrativo. Aquele que, será? Não, vou esperar para ver o que vai ser. Vou ter que esperar, ele vai ter que falar. Então, veja, tem que ser aquele podcast que realmente vai motivar o aluno a ficar até 10 minutos. Né? Se não, o ideal é 5 minutos. O ideal. Mas não é que você não possa fazer de 10 minutos. Legal? Não é que você não possa fazer 10 minutos. Assim, mesma coisa para os alunos. Não é que não possa fazer. Você pode. Tanto é quando você ouvir os podcasts aí, você... Pô, o Jorge falou que era 5 minutos. Os podcasts que eu ouço é 40 minutos, é 30 minutos, é 1 hora. Realmente, gente, os podcasts que você vai ouvir por aí é nessa base. Mas, como te falei, são programas, são entrevistas que leva meia hora, que leva 40 minutos, e que eu já acessei esse podcast porque eu quero saber a informação. Eu quero saber. Agora, quando eu recebo um podcast que eu sou obrigado a escutar para eu fazer alguma coisa, veja a diferença. Eu não fui atrás do podcast. Alguém me enviou e eu vou ter que ouvir ele. Tem que ser atrativo, porque se ele não for atrativo, eu vou começar a ouvir e vou parar. Esse é o diferencial. É por isso que muitas vezes a gente usa algumas técnicas e não funciona, porque a gente não está sabendo fazer de forma adequada. Então, a minha orientação sempre é essa, de 5 minutos. Para mim é o máximo. Ah, eu quero fazer 10. Tudo bem, faz 10. Eu quero fazer 15, Jorge. Faça, gente. Mas como eu te falei, vai de cada um. Mas a minha orientação sempre é essa. Por exemplo, aqui agora, ó. Vamos a mão à obra. Deixa eu ver aqui no nosso horário. Gente, ó, mãos à obra. O que significa mãos à obra? A parte de conceito de podcast nós já terminamos, tá bom? Nós agora vamos iniciar. Deixa eu vir para cá e parar essa parte que você está apresentando. Deixa eu parar aqui, parar a apresentação. Eu parei a apresentação, tá? Voltei aqui para vocês, parei a apresentação. O nosso combinado aqui foi de 9 às 11 horas, hoje de 9 às 11 horas amanhã, certo? Olha só, tem gente, olha só, são 11 horas, tem gente querendo entrar ainda, né? Então veja assim, gente, rapidamente, por favor. Nós vamos agora, a partir de agora, vamos entrar no processo de prática, somente prática. E aí eu vou compartilhar contigo aqui, tá? Eu vou compartilhar contigo aqui a minha tela, justamente para te mostrar já o que te vai começar. A tela inteira. Vou colocar aqui a tela inteira. Compartilhar. Tela inteira. Tá? E aí, observem aí, ó. Nós estamos aqui, ó,
no Audacity. Esse é o programa, Audacity, ok? Então, veja, nós já estamos aqui, faltando apenas 8 minutos para as 11 horas. Nós temos hoje o nosso encontro e nós temos amanhã o nosso encontro. Então, hoje nós tiramos para ter esses conceitos. A partir de amanhã, nós vamos trabalhar na prática o Audacity, nós vamos trabalhar o Google Form, tá? E vocês estão vendo essa telazinha bem aqui, ó, que eu estou falando com vocês? Aqui, ó. Devem estar vendo essa tela bem aqui, que eu estou para lá e para cá, né? Chatinho. Observem que eu vou te ensinar a fazer isso também. Porque isso vai ser legal quando tu estiver fazendo a tua videoaula e tu, ó, vou para cá, deixa eu vir para cá. Aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser legal quando tu estiver fazendo a tua videoaula para o aluno, e aí tu vai estar aqui aparecendo. E aí tu vai estar também gravando aqui a videoaula. Vou te ensinar tudo isso amanhã na prática. Hoje não é possível, por isso que nós fizemos 2 dias de curso. Hoje nós passamos aqui o dia conceituando a questão da aula híbrida, do aplicativo, falamos do aplicativo podcast, né, da importância, da sua origem, tivemos alguns conceitos, né, importantes para o nosso trabalho. Então, isso é necessário. Eu sei, não vou dizer que não foi, que pode ter sido cansativo um pouco, eu espero que não tenha sido tão cansativo, eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade da rádio, né, que podcast é um nome novo, não é um nome que eu chamo, não é novidade, não é algo assim, meu Deus, que olha aí, ó, gente querendo entrar. Olha, terminando ainda. Então, olha só, vamos combinar aqui, gente, por gentileza. Nosso horário de amanhã é 9 horas. Eu vou dar aquele... Olha aí, gente entrando aí, ó. Eu vou dar aquele tempinho para vocês de 15 minutos, que é o normal. Mas a partir de amanhã, 9h15, eu já vou começar com mãos à obra. Já vai ser na parte prática. Na parte prática. Nós vamos ensinar, nós vamos aprender praticamente tudo isso que eu acabei de falar hoje. Tá? Então, veja, não adiantava eu começar hoje na parte prática se tu não tivesse o conceito. Porque senão o podcast para ti ia ser nada mais do que uma aula em áudio. Então, é importante a questão da conceituação. É necessário. Tá? Mas não se preocupe. Eu garanto a vocês, tá? Não fiquem chateados com o professor Jorge. Não saiam ainda conceituando o professor Jorge. Deixem para dar a sua opinião no nosso curso. Quando terminar o curso, por favor, eu peço isso de coração. Porque eu sei como é que é. A gente faz esses cursos de capacitação, a gente vai com uma expectativa. Eu sei como é que é, porque eu já participei de vários cursos também. A gente vai com uma expectativa e, pô, fui lá nessa videoaula de hoje, fiquei lá o dia todinho, o cara ficou blá, 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 só falando, não me ensinou nada. Muito pelo contrário, gente. Eu compartilhei com vocês muitos conhecimentos aqui interessantes e importantes para a nossa prática de sala de aula. Tá? Amanhã vai ser prática pura. Vamos fazer o podcast, vou ensinar a fazer o podcast no Audacity. Então, se você já não tem Audacity no seu computador, é importante que você instale no seu computador Audacity, tá? Vou ensinar vocês a fazer Google Form. Eu sei que vocês eu sei fazer Google Form. Eu sei que muita gente aqui já sabe fazer Google Form. Mas eu vou te dar aqui umas técnicas que, de repente, pode ser novidade. Pode ser novidade. Eu garanto que pode ser novidade para vocês, tá? Umas técnicas legais de Google Form. E vou te ensinar a fazer isso aqui, ó. Esse rostinho bem aqui, ó, que vai ficar sempre na tua gravação. Que também é um aplicativo muito fácil também para você, que é o Screencastify. E vou te ensinar também, vou te dar aqui outros aplicativos aqui também, outros aplicativos interessantes, e vou falar também de algumas coisas de jogos. Bem rápido também, mas eu vou te falar. Tá bom, gente? Então, assim, eu sei que já são quase 11 horas, faltam 5 minutos. Eu queria muito abrir para vocês pelo menos 20 minutos de fala, de dúvida. Então, assim, por mais que o tempo ultrapasse, eu espero que Professor Jorge, só uma palavrinha. Alguém que quiser fazer uma fala, por favor, abra o microfone e pode questionar a dúvida aí, por favor.
Eu poderia abrir só um minutinho para uma... Ari, você abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Ari? Isso, sim. Qual é o microfone? Peraí. Fale. Sou professor Ari da Escola Palmira Gabriel. É só para esclarecer uma questão que houve aqui. Infelizmente, houve um mal-entendido. Postaram no grupo da escola um link, né, para essa formação, no qual nós estamos lá desde as 9 horas, né, da manhã e não apareceu ninguém, né, para da USE, da SEDUC, enfim, para ministrar essa formação. Ou seja, nós estávamos... Por isso que muitos professores estavam tentando entrar. Agora, só depois que nós conseguimos o link correto, que é esse aqui que nós estamos. Inclusive, muitos não entraram, né? Então, só para esclarecer, né, essa situação, que não é questão de atraso. Infelizmente, foi informado para a gente errado, né? E só agora que nós conseguimos entrar nesse... Okay? Inclusive, eu gostaria que, se possível, fosse disponibilizado onde vai ficar gravada essa aula, se é no YouTube, o link, o endereço, para eu repassar para esses colegas que não conseguiram, tá, para a gente poder rever o início da aula, tá, ok? Obrigado, professor. Beleza, Ari. Olha só, gente. Pode ligar o microfone, Ari, por favor. Então, assim, gente, ó, como eu falei, de certo eu sabia que deveria estar acontecendo alguma coisa, porque eu sou professor, passo por essa dificuldade também. Não sei porquê, né? Não sei porquê postaram um link que não foi. Agora, fiquem atentos. Vocês já gravaram... olha, tem gente aí querendo entrar, infelizmente, né? Deve ter também caído nesse mesmo problema. Fiquem atentos ao meu rosto. No link tem que estar lá o meu rosto, a minha formação. Se não aparecer o meu rosto lá, o link não é o correto. Porque quem fez o link aí, esse link que vocês viram aí, que não sei porquê, que não sei nem te dizer como foi que aconteceu isso, que foi numa sala errada, não sei dizer, né? Foi para lá. Foi por isso que eu não fiz. Vai terminar aqui a aula agora. E quando terminar a aula agora, que a professora falou, me manda os 2 links. Eu falei, não vou mandar os 2 links. Porque eu sabia que poderia acontecer algo desse tipo. Eu vou mandar o link da primeira aula, e depois que terminar a primeira aula, eu vou mandar o link da segunda aula. Né? Então vai ter que estar lá o meu rosto, vai ter que estar minha foto lá, vai ter que estar isso aqui, ó. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estou compartilhando a minha tela com vocês, né? Deixa eu fechar isso aqui. Ó. Deixa eu abrir esse aplicativo aqui. Só um instantinho. Então, assim, gente, eu entendo, compreendo. E respondendo aqui a pergunta do nosso colega, estou gravando a aula. Essa aula, gente, eu vou enviar para a USE, tá? E a USE vai informar qual vai ser, né, o canal. Não sei te informar agora, mas a USE vai saber informar. Aqui é o meu WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui como lida. Observem, deixa eu ir aqui na frente, ó. Observem aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó a minha foto bem aqui, ó. Esse aqui é nosso folder, tá? Se não tiver esse folder, não é a nossa aula, tá? E aí vai estar aqui, ó, o link e tudo mais, ó. Esse link refere-se ao primeiro dia da formação. Eu vou fazer um igualzinho a esse, informando, esse é o link que refere-se ao segundo dia da formação. Por quê? Para te não clicar sem querer, fica atento, para te não clicar sem querer no link do primeiro dia. Aí tu vai ficar lá, né, sem conseguir entrar ou na sala errada, tá? O link do segundo dia é um link diferente, é uma sala diferente. Não é essa mesma sala, tá? Eu vou enviar um novo folder que vai ter que ser esse aqui, ó. Qualquer outro diferente desse, não clique que não sou eu, tá bom? Já fica aí a informação. Professor. Oi. Bom dia. Eu me chamo Alex, sou da mesma escola do Ari, do Palmira Gabriel. Eu queria saber se há a possibilidade desse folder ser encaminhado para os e-mails institucionais, porque no nosso e-mail institucional não chegou nada sobre o convite, sobre a formação, nada nesse sentido. Isso acaba dificultando um pouco as coisas, porque se compartilha pelos grupos de WhatsApp, e aí as coisas são muitas coisas que compartilha e acabam se perdendo. Eu queria saber se há a possibilidade da USE, ou o senhor, não sei, encaminhar para o e-mail institucional.
Olá, Alex, tudo bom? Amigo Alex, assim, entenda. É possível. Só que, para que eu mande para o e-mail institucional, vocês teriam que me enviar o e-mail institucional de vocês. Como aqui, eu estava com 101 pessoas, agora estou com 96. Eu estou com 96 pessoas aqui. Eu percebi que, conforme vocês foram entrando, alguns foram entrando com o e-mail institucional e outros foram entrando com o e-mail pessoal. Tá? Então, o que acontece? Para que eu possa enviar para o e-mail institucional, eu teria que ter o e-mail institucional de todos vocês. E eu não tenho o e-mail institucional. Não é tão simples assim. Tá? Infelizmente, não é tão simples assim. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Aí, as pessoas que estão com o e-mail institucional vão entrar mais fácil. As que estão com o e-mail pessoal não vão entrar, não vão conseguir entrar fácil, tão fácil como o pessoal. Por quê, gente? Ó, esse e-mail institucional, para quem não sabe, todos nós temos um e-mail institucional. Todos temos. Ah, eu não sabia disso. Se você não sabia, tem que procurar a USE, tá? Vai lá, procura a USE para te informar qual é o teu e-mail institucional e qual é a tua senha do teu e-mail institucional. Esse e-mail institucional, gente, ele é bom em que sentido? Qual a diferença dele para o nosso pessoal? Eu só estou conseguindo fazer essa videoaula com vocês graças ao e-mail institucional. Eu estou conseguindo gravar a videoaula, eu consegui aqui mais de 50 pessoas no nosso curso, e no e-mail pessoal, eu não consigo gravar a aula e não consigo mais do que 50 pessoas na videoaula, sem contar com o tempo. E às vezes ainda me dá um tempo de aula. Esse é o grande diferencial. Ah, eu consigo no e-mail pessoal. Pode até conseguir. Se tu conseguir é porque tu está pagando. Porque no e-mail pessoal, para te gravar a aula, para te poder, né, fazer isso, tu tens que pagar. E aqui não. O e-mail institucional, a gente não paga. Todo mundo já tem seu e-mail institucional. Então, fica muito difícil, viu, Alex, eu enviar realmente pelo e-mail institucional. Mas, se vocês me enviarem, eu vou postar aí o meu WhatsApp, tá? Eu vou postar meu WhatsApp. Vocês me enviam para o WhatsApp, telefone de vocês, e aí eu acrescento lá o e-mail institucional, sem problema nenhum. Para mim não tem problema. Certo, tá? professor. Obrigado. Só que eu pensei que, por ser uma formação da USE, houvesse a possibilidade de que a USE, como sendo representante da SEDUC, tivesse como ter acesso ao e-mail de todos os professores que são da SEDUC. Mas tudo bem, beleza. Não, sim, com certeza, Alex, você tem razão. Mas o que acontece? Professor, licença me interromper. Escute, inicialmente eu falei que eu estava numa reunião e hoje eu estou numa reunião até 3 horas aqui na USE com os diretores. E assim, eu disponibilizei, o senhor me passou esse link, eu disponibilizei para todos os nossos diretores, tá? E assim, se os diretores não estão repassando, o problema não é com a USE, porque o que nós combinamos, que o senhor ia passar o link para mim, e eu iria passar esse link para os diretores para oportunizar os professores a participarem, inclusive desde aquela última reunião que nós tivemos, eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, falando de diretor para diretor, que tinha formação agora, que tem outra 4 horas da tarde, 2 horas da tarde, tem outra às 17 horas. Então, esses links já foram todos disponibilizados, todos. E assim, o que nós devemos fazer aqui, a gente faz. Agora, a gente precisa realmente do outro lado. Se o outro lado ele não corresponde ou não repassa nossas informações ou repassa essas informações erroneamente, a culpa realmente não é nossa. Eu não estou jogando a responsabilidade para cima de A, B e C. Eu estou dizendo realmente o trabalho da USE. Inclusive, esses links, ontem eu passei, hoje de manhã eu já reenviei, sabe? E assim, é muito fácil também você jogar a responsabilidade para cima do outro. É muito fácil. Mas o nosso trabalho aqui
Todo mundo sabe que nós temos uma equipe reduzida e o nosso trabalho, graças a Deus, até hoje é feito com excelência, tá? Então, assim, eu gostaria que os diretores ou com os professores, conversassem com os seus diretores para verificar a questão de link, para verificar Bom dia, professor Jorge. as orientações. Inclusive, eu estou desde nova em reunião com os professores, passando todas as orientações de aula remota. Então, o meu trabalho está sendo feito e o trabalho da USE também. Desculpa me interromper, professor, que eu estou na sala aqui ao lado, com reunião com eles, e aí eu também já soube dessa manifestação negativa referente à USE, tá bom? Obrigada, desculpe qualquer coisa. Bom dia. Bom dia, professor Jorge. Professor Jorge, bom dia. Calma, gente, um de cada vez, calma. Vamos lá, bom dia, vamos lá. Bom dia, professor Denilson. Eu não conheço a Antonieta, né? E também eu tenho, como ela falou, entendeu? Eu tenho uma indignação, porque eu recebi da gestão da minha escola 10h35 esse link, entendeu? Para participar. Tanto é que eu estou aqui, entendeu? No primeiro momento tentei, aí sala lotada até consegui, entendeu? Então não tinha como acompanhar desde as 9 horas, já que esse link foi passado, entendeu? Como eu estou lhe falando, quase no finalzinho da aula, 11 horas. Entendo. Isso tem cabimento, entendeu? Aí outra prerrogativa é que, já que estão reunindo com o diretor, por que eles não pegam essa planilha dos professores entendeu, das escolas da USE 10 e passam via, entendeu, e-mail, esse e-mail constitucional, criaria como se fosse uma planilha, entendeu? Uhum. E aí, Entendi. cada um, entendeu, ficava até melhor, como o senhor falou, entendeu, a noção até da nossa, a noção do Covid, né, a gente ir lá na USE, entendeu, essa disponibilidade de ir e voltar, já que estão aí, e tem entendeu, esse link direto, entendeu, de direção, gestão e USE, ficaria até melhor para nós professores. E amanhã eu gostaria também de participar desde o início, viu? Com certeza. Olha só, gente, rapidinho. É tardio, mas agora eu tenho o link da tarde também. E aí eu vou participar. Tá, obrigado, tá? Tá, então vamos mensurar aqui, senão a gente vai começar naquele debate um ciclo sem fim. Até porque já estou pensando que muitas pessoas estão saindo aqui, né? Então, olha só, gente, eu vou fazer o seguinte, amanhã... Desculpa lhe interromper, sou o professor Francisco, por favor. Diga, professor. Tem muita gente reclamando que não está vendo o compartilhado, a explicação do arquivo, entendeu? Então, alguns professores não estão conseguindo visualizar, entendeu? Sim, a sua apresentação. Colocaram um link errado dos professores. Tá, olha só. Tá, atenção, gente. Atenção, olha o áudio. Vamos fazer o seguinte, como eu falei a vocês, amanhã eu vou, agora, vamos terminar a nossa aula. Olha o áudio, gente, cadê o áudio? Tem áudio ligado aí. É o que eu falo, fica difícil para mim, ó, ter que cancelar o áudio de todo mundo. Pronto. Então, assim, o que acontece, gente? A gente não vai entrar nessa polêmica, porque senão vai dar aquele disse-me disse, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Oi. Alô? Oi. Então, assim, Oi, professor. Oi, travou. Então, assim, todos estão. O que eu fiquei feliz é que todos estão ávidos de conhecimento, isso é muito bom, fiquei muito feliz com isso. Então, a gente não vai entrar nessa polêmica agora, tá? Eu sei que teve esse pequeno problema. Vai terminar a aula agora e eu vou já fazer o segundo link e vou enviar para a USE. E a USE vai já enviar para os diretores, tá? E eu vou orientar a USE que oriente para enviar agora o link. Agora, quando você receber esse link, gente, clica no link e salva como mensagem favorita, porque assim tu não perde no grupo, tá? Clica lá no link e salva como mensagem favorita, que aí tu entra no grupo, coloca lá, vê a mensagem favorita, tu vai ver, não vai ter que ficar procurando e clicando no lugar errado,
tá? Eu vou colocar agora no nosso link para amanhã, e aí eu espero que amanhã a gente tenha mais sucesso de todo mundo estar bem mais presente no início, até porque, como eu falei, amanhã vai ser a parte prática, e aí se infelizmente algum colega entrar no meio da gravação, como foi hoje foi, e não à toa que hoje foi a parte teórica, porque a parte teórica a gente vai aprendendo depois, porque se fosse a parte prática, muita gente já teria perdido a parte prática, e não teria, né, eu já imaginava algo desse tipo, né? Então, assim, amanhã vamos começar já na parte prática. Eu vou abrir inicialmente para tirar alguma dúvida, logo se ficou alguma dúvida de hoje, né? Mas logo em seguida eu já vou vir para a parte prática para orientar vocês como fazer o podcast, tá? Essa é a sala de amanhã. Eu vou enviar o link agora para a professora da USE, né? Professora Ione, a respeito disso. E vou deixar sobre isso e para que ela possa, né, agilizar mais rápido, tá bom? Tá bem aqui, obrigado pelos colegas que estão aqui estão aqui parabenizando aqui esse momento de hoje, muito obrigado pelo carinho, pela satisfação. Está registrado aqui, né, o do professor Edson, né, que não participou porque entrou depois, porque a falha do link. Está tudo registrado, gente, fica tranquilo, está tudo registrado. Eu agradeço, espero que eu tenha sido, quem participou desde o início, quem pegou pelo meio do caminho, espero que tenha sido satisfatório até onde foi possível, tá? E eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor, porque amanhã é a parte prática, a gente vai fazer mesmo tudo que a gente discutiu aqui hoje, tá bom? Não é só podcast amanhã, tá, gente? Fica ligado. Eu comecei com o podcast porque é um dos conceitos mais intrigantes, tá? Porque videoaula, o conceito é melhor, tá bom? Vão rever a aula, eu vou enviar essa aula para a USE, tá, gente? Não sei se vai ser pelo YouTube. A USE que vai disponibilizar isso aí, fica tranquilo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Podem sair da reunião. A reunião terminou. Um abraço. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Janaína. Obrigado. Link de amanhã, Cristiano, eu vou já fazer e vou enviar, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço. Eu que agradeço, Denilson. Um abraço. Vou enviar sim, Cristiano. Deixa eu só anotar aqui. 981-241-802. Vou te enviar também. Fica tranquilo, tá? Tô aqui anotando. Fica tranquilo. Dona Maria, como eu falei para a senhora, eu vou mandar esse vídeo para a USE que vai decidir aonde vai ficar disponibilizado, tá bom? A USE que é responsável por essa disponibilização. Mas se ela não disponibilizar, eu coloco no meu canal do YouTube mesmo. Mas vamos aguardar, tá bom? Professor Jorge, eu deixei meu zap, viu? Já tô até anotando aqui, Cristiano. Cristiano não, Denilson, né? Denilson, já anotei aqui. E aí é aquela indignação, viu? Eu tô falando assim, não é que coloque palavras na minha boca, façam nossas palavras as suas lá na USA, entendeu? Com certeza, com certeza. Eu sei como é que é, Denilson. Eu já passei por situações parecidas com essa, né? Eu tô desse lado aqui, mas o fato de eu estar desse lado não significa que eu não reconheça
a dificuldade de quem está do outro lado, porque eu também já passei por situações parecidas como essa. Fica tranquilo que eu sei como é que é, amigão. Mas eu vou, assim que terminar, assim que todo mundo sair da reunião, eu vou ficar até o final, porque eu quero ver se alguém tem aqui mais alguma informação aqui, mais alguma dúvida, porque eu vou ficar até o final aqui, que quando todo mundo sair, aí eu já faço o segundo link e já envio, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado pela sua participação. Tá bom. Tô saindo então. Fica com Deus, tá? Você Até amanhã. também. Vá com ele. Até amanhã. Um abraço. Professor, o curso da tarde vai ser com o senhor também às 14 horas ou não? Não, não, minha amiga, vai ser com outros profissionais, não é comigo. Eu fiquei responsável porque eu estou responsável com o pessoal do sexto ao nono ano e o da tarde do pessoal do primeiro ao quinto ano, tá? Você pode, por mais que você seja do sexto ao nono ano, viu, querida? Você pode participar também. Conhecimento sempre é bom. Conhecimento nunca é ruim. Então, só que eles vão dar enfoque nas questões mais, que eu digo assim, ilustrativa. Porque como é criança de primeiro ao quinto ano, há de convir que a gente tem que chamar atenção com mais cores, com mais coisas se movimentando. Não é como a nossa criança, nossa juventude do sexto ao nono ano. Que também vai ter essa parte de videoaula, vai ter, fica tranquila. Mas, de primeiro ao quinto ano, esse fomento ele é muito maior, tá? Mas não é comigo, não, são com outros profissionais. Fique tranquila. E fique à vontade de participar. Professor, só uma última dúvida. Diga, Silvio. É que eu saí para buscar meu filho na escola rapidinho. Eu queria só confirmar, a parte prática do podcast, para a gente aprender o passo a passo, vai ser dada amanhã, né? Amanhã de manhã? É só amanhã. Hoje foi só a parte teórica. Tudo foi só Ah, teoria tá. hoje. Hoje nós falamos sobre aula híbrida, o que é uma aula híbrida, porque as pessoas estão com esse equívoco muito grande, aula híbrida. Nós falamos sobre o podcast, que por mais que seja uma palavra nova, interessante, é algo já antigo. E dessa antiguidade, eu puxei a questão da história da rádio. Eu assisti essa parte todinha. Ah, beleza. No finalzinho já foi 10 para as 11 que eu saí para... Não, tranquilo. Da escola. Não, a parte prática é só amanhã. Amanhã vai ser a parte prática integral, tá bom? Tá amanhã certo, é só a parte obrigado. prática. Nada, Obrigado. Silvio. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou começar a remover vocês, hein? Eu tenho que começar a fazer aqui o nosso link. Mais alguma dúvida? Elaine. Vamos lá.